Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Amigos em Debate pela Rede Luz Espírita, aqui no canal da DDE. O tema de hoje é caridade. E para nós falarmos sobre caridade, nós temos dois amigos que mais uma vez estão conosco para que a gente possa trabalhar esse tema. Do meu lado direito, nós temos o João de Jesus Sales, trabalhador espírita do Centro Eurípides Barçanufo, lá da cidade de Mirassol. Mirassol, que gentilmente mais uma vez aceitou o nosso convite. Ele que é aposentado, é palestrante espírita. João, seja bem-vindo. Obrigado, Tito. Do meu lado esquerdo, nós temos o Carlos Máximo, ele que também é trabalhador do movimento espírita, palestrante, é comerciante e está vinculado ao Centro Espírita Rodrigo Lobato, de São José do Rio Preto. Máximo, mais uma vez, seja bem-vindo. Para nós iniciarmos o bate-papo de hoje sobre esse tema tão curioso e que muitas vezes gera dúvidas nas pessoas, que é a caridade, eu gostaria de perguntar ao João. Ô João, como nós podemos definir caridade? Olha, onde nós podemos refletir muito no que é a caridade é justamente na tão conhecida parábola do bom samaritano, onde lá nós temos 4 personagens. Nós temos aquele que caiu em poder dos ladrões, nós temos a figura do sacerdote, nós temos também a figura do levita e do samaritano. O sacerdote passou e viu a pessoa caída, seminu, desfalecida, passou e seguiu em diante. O levita passou, viu e observou e seguiu em diante. Mas tem a figura do samaritano, que Jesus diz que, movido por sentimento de compaixão, foi e atendeu a pessoa ali necessitada. Então, nós vemos aí que o sacerdote nos dá a imagem da indiferença. O levita nos dá a imagem daquele que ficou em meio termo. Mas o samaritano dá a entender para nós a prática da verdadeira caridade. Porque dentro do próprio evangelho, que Allan Kardec nos coloca, ele traz uma mensagem intitulada Piedade, que é o mesmo que compaixão, que ele nos fala que a compaixão, a piedade, ela é a precursora da caridade. Então, não existe caridade se não for movida pela compaixão. Então, nós poderemos, assim, ter essa grande certeza, porque a compaixão, ela estará sempre antecedendo o ato da caridade. Não existe caridade sem compaixão. Aí nós vemos a grande diferença que existe entre generosidade e caridade. Generosidade é um bem, mas a caridade é muito maior. Nós podemos entender que, como o João citou, né, Máximo, a compaixão, que é essa precursora da caridade, é nós sentirmos a dor do outro, né? Sentimos a necessidade que o outro está passando. E se nós fizéssemos isso constantemente, naturalmente que nós seríamos mais caridosos. Com certeza. Eu queria abordar ainda dizendo que na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando nos fala das leis morais, o 11º capítulo, que é a 10ª lei, que é a lei de justiça e amor e caridade, nos traz uma definição de caridade que está na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E alguns amigos até memorizam dizendo que é o BIP, né? Por causa das três inícios das três palavras, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nós ficamos imaginando como que Jesus abrangeu e abriu tão grandiosamente uma questão difícil, porque a caridade, ela é muito complicada quando é dita feita para alguém.
Agora, quando você precisa de uma ajuda, você precisa de uma caridade, você tem uma outra visão, você tem um outro conceito. É por isso que o Chico dizia que nós não deveríamos ter dó das pessoas, e sim compaixão. Porque a dó é uma coisa que machuca, é uma coisa que fere as pessoas. É nós sabemos que a mão esquerda, né, a direita não saiba, e vice-versa, é nós fazermos oculto, não mostrarmos o que fazemos. E infelizmente nós vivemos, né, num século que ainda os que pouco fazem não fazem caridade e sim filantropia, que é uma coisa um tanto quanto diferente que ainda machuca. E eu tinha um amigo que certa feita ouviu uma história que eu acho muito pertinente, que ele disse que ele foi levar uma cesta básica numa favela, mas era ele que estava doando. E ele disse que e pediu permissão, primeiramente, se a pessoa aceitava que ele adentrasse no seu lar e se ele aceitava aquele alimento. Porque muitas vezes nós queremos forçar uma doação, nós queremos forçar um bem que a pessoa às vezes vai se magoar ao receber. Esse é um cuidado importante que nós devemos ter, porque aquele que quer realmente fazer a caridade, ele tem que ser humilde. Sim. Ele deve se colocar no lugar daquele que recebe, né? O João citou a parábola do bom samaritano, que é um excelente exemplo para falar de caridade, e aí nós percebemos alguns detalhes importantes nessa parábola, que nós sabemos que o samaritano, né, quando ele sente a compaixão e socorre a pessoa que ele não conhecia, pessoa que ele não sabia o que havia acontecido para que ela ficasse naquela situação ou estivesse naquela situação, ele simplesmente encontra ali uma oportunidade de fazer o bem. Então ele sente realmente a dor do outro, a necessidade, e ele simplesmente age, né? Ele não escolhe quem vai ser o seu próximo. Nós sabemos que depois dessa narrativa de Jesus no Evangelho, ele diz ao doutor da lei, que era com quem ele dialogava e para quem ele conta essa história, ele diz assim: quem se portou como próximo do caído, né? Do que foi assaltado. Ele não perguntou quem era, porque na verdade o próximo ele se apresenta. As condições de nós sermos caridosos, nós sabemos que elas surgem em nossa existência. E nós precisamos ficar atentos para receber essa oportunidade e usá-la como ferramenta para nós mesmos, né? Sempre, como você bem disse, com compaixão, nos colocando na condição do outro, né? Para poder então servi-lo. E às vezes nós ficamos escolhendo muito isso, você não acha? Quem que eu quero escolher de acordo com os nossos interesses? Exatamente, porque eh, a compaixão pela dor do semelhante é como se fosse uma análise. Intimamente, a pessoa já está fazendo daquilo, do problema que está à sua frente. E vai tomar a medida correta, né? Às vezes, um não que nós dissemos a alguém é um benefício que Sem nós estamos dúvida, bem prestando lembrado. a essa pessoa, né? Então, às vezes, não é só estendendo as mãos, né, e fazendo um ato de ajuda material, né? Mas sim, a compaixão vai ditar para nós o que é que nós precisamos realizar em favor, em benefício daquela pessoa. Em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos, com certeza, né? Porque, na grande verdade, até o Máximo estava dizendo ali, do caso do levita, que teve dó, eu também acho que ele teve dó. Porque quando nós temos dó de alguém, a gente só teve dó e não fez nada. Muitas vezes a gente vê alguém de grande necessidade e comenta: eu tive dó daquela pessoa, mas não fez nada. Então aí não existe caridade, né? Então o sentimento verdadeiro, né, de auxiliar as pessoas, né, na sua grandeza, é realmente quando nós sentimos, né, a necessidade de auxiliar aquela pessoa. Perfeito. Máximo, você citou a questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que seria a caridade segundo Jesus. E é curioso que né, você lembrou do BIP, da benevolência para com todos. E aí tem um detalhe importante nessa resposta, porque benevolência para com todos e não com as pessoas que nos interessam, né?
E às vezes nós ficamos separando. Eu vou ajudar o João porque eu tenho, de repente, um interesse que ele me auxilie lá na frente. Eu vou ajudar o máximo nessa situação porque, de alguma forma, isso vai ser benéfico para mim. E nós nos esquecemos que a resposta que está assinalada no Livro dos Espíritos é benevolência para com todos. Então nós precisamos deixar de escolher quem será o nosso próximo, né? Sim. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito forte, muito interessante, que eu gosto muito, mas também me emociona muito, que ela diz que se alguém ainda morre de fome no nosso planeta, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Então, eu acho que nós temos que ter essa preocupação. E Joana de Ângeles, em uma frase muito interessante, que eu tenho um pouco de dificuldade de memorizar, mas ela nos fala o seguinte: para que nós sejamos solidários, para não ficarmos solitários. Então, eu acho que a solidariedade, eu acho que essa questão de você abrir o leque, abrir os braços, abrir o seu coração para compreender as pessoas é muito importante. Como é muito importante sairmos nas ruas matando a fome física das pessoas. Mas é muito importante também o papel da divulgação, o papel que as federativas, que as USES têm esse conceito de divulgar a doutrina espírita. Eu acho muito importante, porque a leitura e o estudo também nos é um tipo de caridade, porque nós mostramos, através das obras, principalmente de Kardec, um norte para que nós possamos seguir, porque senão nós não vamos começar a seguir homens, vamos começar a seguir pessoas, e essas pessoas vão errar, vão cometer erros. Então, ainda o nosso guia e modelo e o nosso ícone é Jesus, como nos fala na questão do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que ter em mente essa questão de caridade, como entendia Jesus. Perfeito. Ô, João, é muito comum quando nós falamos a palavra caridade que a gente associe ela justamente a algo material, né? Eu vou fazer uma caridade. Normalmente nós entendemos que a pessoa vai oferecer alimento a quem tem fome, vestir aquele que está, né, sem agasalho, calçar os que estão descalços, ok. Mas só isso é caridade? Ou existe algo além do fator material? Com certeza a caridade ele é muito abrangente, né? O apóstolo Paulo, na sua mensagem que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Necessidade da Caridade, ele vem nos dizer no final que a caridade ela é paciente, a caridade é branda, a caridade é benfazeja, a caridade não se agasta, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Então isso quer dizer que a caridade abre um leque, né, de virtudes que se associam a ela própria. Porque, por exemplo, o ato de perdoar uma ofensa é uma caridade que nós fazemos para aquele que está nos ofendendo e para conosco mesmo também, né? Então, a caridade em si não é somente do efeito material. Tanto é que Allan Kardec coloca uma lição para nós intitulada Caridade Material e Caridade Moral, né? E ele vem nos dizer que a caridade moral é muito mais difícil do que a caridade material. O material você enfia a mão no bolso, né, e coloca, se a pessoa tem disponibilidade para isso. Mas a caridade moral é aquela que exige grandeza dentro de si. E nós não podemos compreender a caridade como se não seja o amor em execução. Todas as virtudes promanam da virtude maior chamada amor. Mas a mais excelente, a que mais se completa no seu leque, é realmente a que nós estamos aqui discutindo sobre a caridade. Exatamente. A caridade como uma precursora do amor, né? Exatamente. Ô, Máximo, como você entende que nós podemos fazer para que nós passemos a ser cada dia mais caridosos? Você citou a questão do Livro dos Espíritos, que fala da benevolência, ou seja, da bondade, falou da indulgência, que é a compreensão dos limites, né, dos outros, e falou do perdão. Então, como nós podemos vivenciar essa caridade no nosso dia a dia?
Rodolfo Caligares tem várias obras editadas pela FEB, uma delas é intitulada As Leis Morais. Ele nos dá uma definição sobre esmola que eu acho muito pertinente quando nós falamos de caridade. Ele fala que esmola, algumas vezes, útil, porque dá alívio aos pobres, mas quase sempre é humilhante, tanto para quem recebe. Então, muitas vezes nós pensamos que nós estamos doando algo, nós estamos fazendo alguma doação, que nós estamos fazendo caridade, e não estamos fazendo caridade. Então, nós temos que compreender que caridade é uma coisa muito mais além do que nós imaginamos. Caridade não é só filantropia, e o que nós vemos hoje, infelizmente, é filantropia. Existem vários hospitais e vários pessoas, empresários que mantêm esses hospitais e fazem muitas atividades num ato muito nobre. Mas nós sabemos que a caridade, como dever que está escrito no Evangelho, tem que iniciar primeiramente para comigo. Eu acho que o conhece-te a ti mesmo, que é uma frase antiquíssima, relembrada por Sócrates e dita na última questão da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a parte terceira que mais me toca, que é das leis morais, e eu trabalho muito com isso. Eu acho que é muito pertinente de nós nos conhecermos, porque quando nós nos conhecemos, e Santo Agostinho, na 919A, vai nos dar uma fórmula de como fazermos isso, nós vamos ver que as pessoas mais necessitadas de caridade somos nós, porque o dever se inicia comigo, e não para com o meu próximo. Então, às vezes, imaginamos que eu estou fazendo caridade para alguém. Não, eu estou justamente domando as minhas más inclinações, porque o nosso maior mal, ainda os dois males maiores da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Se não fosse isso, não estaríamos vivendo da maneira que estamos. E nós estamos podendo presenciar, e ouvimos muito dizer, que o Brasil é o coração do mundo, o pátrio evangelho, e já está sendo. Com essa migração, com essa mudança, com essa questão de ética que está envolvendo o nosso país atualmente, é para sermos realmente o coração do mundo e a pátria do evangelho. Ou seja, nós podemos entender então que ser caridoso não é apenas oferecer algo a quem precisa no âmbito material, mas muitas vezes é um ombro amigo, é uma palavra aconselhadora, é uma sugestão de mudança, né? Muitas vezes, como você abordou, um não, ele é importante para o crescimento, né, daqueles que nos cercam. Então, nós vamos perceber que quando nós fazemos algum movimento onde nós colocamos amor para com a outra criatura, nós estamos sendo caridosos, não é isso? Exatamente, com certeza. A gente vê uma definição de Emmanuel que nos fala que grande é a cultura que ensina, mas maior a caridade que socorre. E esse socorro que nós podemos despender vai ser realmente de acordo com a situação daquilo que nós estamos tendo à nossa frente. Então, é como se nós tivéssemos que ter um retrato espiritual da situação que estamos vivendo para tomar a decisão correta, né? Como bem o Máximo estava dizendo para nós aí, né? Então, nós vemos assim que a caridade é a virtude maior que nós poderemos compreender em todas as situações da própria vida. André Luiz até nos diz que do nosso supérfluo é que nasce a necessidade do semelhante. E às vezes até nós podemos compreender que existem muitas pessoas que existe um excesso de conhecimento, mas se ela guarda só esse conhecimento para si mesmo e não reparte com as outras pessoas, né, isso é um efeito também do próprio egoísmo que todos nós vivemos, né, na nossa própria sociedade, né? Então, se nós queremos deixar de ser egoístas, então que possamos ser caridosos. É claro que esse tema nós poderíamos falar muito mais, teria muito mais assunto, mas o nosso tempo está se esgotando e eu preciso então aproveitar para agradecer os nossos amigos pela disponibilidade, por estarem conosco
falando sobre a caridade, a nossa gratidão a vocês dois. E nós lembramos que nós continuamos aqui nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Acessem, interajam com a gente. Nós agradecemos a companhia e desejamos que vocês estejam sempre atentos à oportunidade de serem caridosos. Muita paz e até o próximo programa.